Bom, pessoal, meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e mochileiro e estou aqui, minha irmã Larissa está gravando esse vídeo. Nós estamos aqui, vejam vocês, no coração espiritual da humanidade. Nós estamos em Jerusalém, em Israel, né? Israel, na Palestina. Nós estamos aqui em Jerusalém e vocês veem as minhas costas. Vocês têm aqui as minhas costas uma imagem formidável da cidade murada de Jerusalém, da velha Jerusalém. Aquela abóbora dourada, aquela abóbora de ouro que vocês veem às minhas costas, é justamente a cúpula do Domo da Rocha, dessa mesquita formidável, dessa centro de adoração islâmica, né? Vocês veem Jerusalém às minhas costas. E aqui onde eu estou aqui exatamente, é um cemitério judaico e nós estamos em meio ao famosíssimo e importantíssimo Monte das Oliveiras. E eu quero falar com vocês um pouquinho justamente sobre a importância do Monte das Oliveiras para as últimas horas da vida terrena de Jesus Cristo, né? O Monte das Oliveiras é um local muito emblemático. Nós já passamos, vindo ali de baixo, né? Nós passamos pela igreja de Getsemane, onde há ali as 8 oliveiras, em meio às quais Cristo e os apóstolos caminharam e oraram com fervor, né? Cristo orou com muito fervor, antes de subir até o Monte das Oliveiras e passar a ser submetido aí à tentação do chamado cálice, e depois da qual ele seria entregue, seria traído, na verdade, por Judas Iscariotes, um dos apóstolos, e depois, então, seria entregue aos fariseus, para ser encaminhado até a sua conversa emblemática com Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, à época de Cristo. Mas muito bem, Cristo sobe com os apóstolos até o Monte das Oliveiras, onde nós estamos agora, e ele começa a orar. Ele pede primeiro que Pedro e alguns outros apóstolos que estavam com ele comecem a orar e fazer uma vigília para ver se alguém subiria até o monte para persegui-los. E Cristo começa a ser submetido a um momento muito bonito nos evangelhos, em que Cristo sofre na carne, através da carne, pela carne, uma tentação derradeira, em que Cristo Jesus, como homem, se vê afrontado, se vê confrontado pelos desígnios da divindade. Toda a trajetória narrativa da paixão guarda muita similaridade, eu diria similaridade estrutural, similaridade narrativa com a tragédia no sentido grego, porque Cristo sabia desde o princípio que teria que ser submetido à paixão e inclusive escolhe como um de seus apóstolos Judas de Iscariotes, né? O Judas Iscariotes, que entraria aí para a história como traidor, como aquele que viria a traí-lo. E na Santa Ceia, na ceia anterior, na última ceia portanto anterior a essa noite da qual eu estou falando, ele anuncia a seus apóstolos que um deles o trairá. E há uma confabulação, há uma conversa entre os apóstolos para saber quem então procederia à traição. Vamos lembrar que Judas trai Cristo, entrega Cristo aos fariseus pelo preço de 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata, à época, constituía um valor de escravo. É como simbolicamente Judas trai o Cristo como se ele fosse um escravo, o vende aos fariseus, o entrega aos fariseus pelo preço de um escravo. Muito bem. Nesse momento, o que acontece? Cristo pede a Deus que o salve, que consiga eximi-lo dessa trajetória de suplícios pela qual ele está para passar, mas em determinado momento, diante de muita prostração, e eu pude tirar uma foto ali na igreja de Getsemane, do Cristo prostrado sobre uma rocha, pedindo, suando, e Lucas vai dizer que o suor de Cristo chega a se transformar em gotas de sangue. Ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice. É uma passagem muito bonita, muito famosa dos evangelhos. Mas depois ele diz:
só que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. E nesse momento há o entendimento, há uma compreensão tradicional, no sentido católico protestante, de que Cristo teria superado a sua característica corpórea, humana, e já transcendido a si mesmo com vistas à consecução da paixão. E eu falei sobre essa similaridade entre o caráter da tragicidade grega, porque há um fechamento de trajetória que está dado a priori. É como se, ao percorrer uma trajetória, não houvesse propriamente uma linearidade, porque, a não ser que nós consideremos que a linearidade forma um aspecto circular. Por quê? Porque Cristo sabia desde o princípio que seria submetido à paixão. Então ele consuma a sua trajetória sabedor daquilo que vai acontecer. Não há propriamente surpresa, não há propriamente um desenlace. Muito bem. No momento em que Cristo passa por todo esse suplício, ele se dá conta vamos dizer que ele reprime os seus seguidores, os seus apóstolos, porque Pedro e os demais caíram no sono, justamente quando Cristo havia pedido a eles que fizessem vigília e que orassem. E justamente momentos depois ali dessa invectiva de Cristo contra os apóstolos e contra Pedro, chegam os fariseus secundados por Judas Iscariotes. E tinha ocorrido, segundo os evangelistas, havia ocorrido uma combinação de que Judas faria um gesto simbólico para identificar Cristo aos fariseus, para que então ele pudesse ser entregue. Judas se aproxima de Cristo e, em meio aos apóstolos, lhe dá um beijo em uma das faces. Vamos nos lembrar de que no Sermão da Montanha, Cristo diz que é importante não apenas amar os amigos e odiar os inimigos. Isso os pagãos, aqueles que não conhecem a palavra, já faziam segundo Cristo. É importante oferecer a outra face, amar ao próximo como a ti mesmo, amar o próximo, o próprio inimigo. Com um beijo, Judas trai Cristo. E aí a colocação de Cristo é emblemática. Ó Judas, quer dizer que você entregou o Filho do Homem com um beijo, Filho de Deus, com um beijo. E não deixa de ser tétrica a condição que faz com que a humanidade, por meio de um dos seus gestos mais bonitos de afeto, que é um beijo, tenha conspurcado Jesus Cristo, entregue Jesus Cristo aos fariseus, aqueles que queriam eliminá-lo, aniquilá-lo, crucificá-lo, e que a humanidade tenha deturpado esse gesto bonito de afeto e o transformado num gesto de traição. Não deixa de ser simbólico, extremamente simbólico, que esse gesto, que ainda não conseguiu reconciliar a humanidade, tenha entregue um de seus profetas, digamos, um de seus espíritos ali iluminados para trazer mensagens de reconciliação a todos nós. Mas percebam, há uma tensão entre Judas e Cristo. E como vocês podem ou não saber, mas eventualmente alguns de vocês já sabem disso, Judas escreveu um evangelho que depois foi considerado apócrifo, foi considerado, foi prescindido, foi proscrito ali pela Igreja Católica na sua compilação para a formação da Bíblia, com o Velho Testamento judaico e o Novo Testamento cristão. E a compreensão de Judas era de que teria que haver a tomada do poder terreno, de que Cristo teria que comandar um exército para tomar essa cidade aqui que está às minhas costas, que é o coração espiritual do mundo. Só que na verdade, quando vocês veem, quando nós chegamos ali na parte do Evangelho que Cristo conversa com o governador romano da época, né? A época, Pôncio Pilatos lhe pergunta: se você é o rei dos judeus, onde é que está o seu exército, onde está a sua força? E Cristo responde a Pilatos, responde em latim, e aí vocês podem assistir a Paixão de Cristo, dirigida pelo Mel Gibson, em que Cristo fala a sua língua original, o aramaico, e depois conversa com Pôncio Pilatos em grego e em latim. E eu também quero recomendar a vocês um capítulo fundamental de um livro sobre o qual eu escrevi recentemente, escrevi um ensaio, foi publicado recentemente no caderno literário Aliás, do jornal Estado de São Paulo, aí no Brasil. Eu escrevi um ensaio sobre o Mestre Margarida, do escritor russo Mikhail Bulgakov. E num dos primeiros capítulos ali, deslumbrantes dessa obra magnânima, o Bulgakov
faz a mediação de um possível encontro entre Pilatos e Cristo, narrado pelo diabo, que é a grande personagem de O Mestre e Margarida. E nesse encontro formidável, Pilatos faz essa pergunta. Isso está relatado, obviamente, pelos evangelistas, pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. E Pilatos faz uma pergunta: cadê o seu exército? E Cristo diz: se o meu reino fosse desse mundo, sua força já teria sido zancada, porque a força não deve ser pautada pelos parâmetros desse mundo. Isso é interessante para mostrar que Cristo estava percebendo as contradições que faziam com que o poder fosse tomado e depois destronado com os movimentos de ímpeto de dominação, ímpeto de assegurar o próprio poder em detrimento dos demais. Não era isso que Cristo queria, segundo o que ele diz a Pilatos, e diz que, na verdade, o poder espiritual, o poder atemporal, é maior do que o poder temporal. Essa tensão que fez com que Judas quisesse que Cristo entrasse em Jerusalém montado em um cavalo branco com um forte exército, se contrapôs à noção de que Cristo entra em Jerusalém montado num humilde jumentinho e seguido por leprosos, por prostitutas e pobres e mendigos da terra, os condenados da terra. Então, a noção de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos forja ali uma série de concepções que vão aproximar o cristianismo primitivo, as palavras do Cristo, de uma série de noções de transformação social. É interessante pensar que, quando nós aproximamos socialismo e cristianismo, Judas Iscariotes de Jesus Cristo, e não aceitamos essa noção de Judas como um traidor meramente, nós fazemos com que justiça social e reconciliação espiritual se reaproximem, porque de qualquer maneira não seria aceitável que a reconciliação somente se desse no além-mundo, na vida eterna, naquilo que se dá depois dessa vida, e que fosse necessário aceitar o grau de iniquidade a que nós chegamos aqui na Terra. Então, em meio ao Monte das Oliveiras, que é esse local extremamente emblemático do cristianismo, e daqui nós vamos descer, nós vamos voltar para a cidade murada de Jerusalém, para a velha Jerusalém, e vamos percorrer então a Via Dolorosa. Em meio à Via Dolorosa, eu vou tirar fotos, vocês vão encontrar essas fotos tanto no portal Heráclito, quanto na minha página do Facebook, Flávio Ricardo Vassoder, e também em forma de vídeo no YouTube. Eu vou mostrar para vocês o local a partir do qual Pôncio Pilatos diz que Cristo deve ser condenado. Ele lava as mãos, né, tradicionalmente. Cristo então é entregue aos açoites dos soldados romanos e ele vai percorrer a Via Dolorosa carregando aquela cruz terrível sobre os ombros, até chegar ao local da sua crucificação, que é chamado local da caveira, o Gólgota, onde a Larissa, minha irmã, e eu estivemos ontem à noite e vimos o local de crucificação, que fica hoje em meio à Igreja do Santo Sepulcro. Há um local sobrelevado, onde teriam sido postas as 3 cruzes, a cruz de Cristo, que entremeava 2 outras cruzes dos 2 ladrões, tidos como ladrões, um dos quais, segundo a tradição evangélica, foi redimido, se redimiu no último momento, e em frente desse local de crucificação, do Gólgota, há o local do Santo Sepulcro, local do túmulo, suposto túmulo ali de Cristo. Então a gente vai descer agora, daqui do Monte das Oliveiras até a cidade murada de Jerusalém, para percorrer a Via Dolorosa, nesse marco aqui do cristianismo. Me despeço de vocês em meio ao Monte das Oliveiras, num cemitério, um belíssimo cemitério judaico, e fico muito tocado, me sinto muito afetado por todo esse local, por todas as reflexões que eu venho fazendo nos meus livros, por todas as reflexões que eu venho desenvolvendo em relação à importância da noção de interioridade da fé e da compreensão espiritual, para além de ações exteriores. É importante frisar que a traição de Judas por 30 moedas tem o fator não apenas da traição, do mau caratismo, do banditismo de Judas, mas a noção de que era necessário sair da condição de escravo. Judas tinha um pensamento eminentemente político, e Cristo tinha um pensamento de reconciliação que dizia a respeito de
onde está o seu coração, ali reside o seu tesouro. Mas seria necessário fazer uma síntese entre Judas e Cristo para que nós encontrássemos uma reconciliação entre Deus e o mundo, a história e a transcendência. É isso, pessoal. Muito obrigado.